No vídeo de hoje, o deputado Hugo Motta faz uma análise técnica e profunda sobre o impacto do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, na gestão dos gastos públicos. Ele levanta questões importantes. O IOF é realmente um instrumento eficaz para conter despesas ou acaba funcionando como uma válvula de escape para ampliar gastos sem o devido controle? Com uma abordagem reflexiva e objetiva, Hugo Motta destaca a necessidade de equilíbrio entre arrecadação e responsabilidade fiscal, chamando a atenção para os riscos de se permitir que o executivo gaste sem freio. E o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. André Anelli, vamos então conversar com ele, porque Hugo Motta também mencionou que não adianta não botar o pé no freio e depois passar o volante para o Congresso Nacional. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde, boa semana. Boa tarde, boa semana a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, já iniciou então essa semana, gerando então, de certa forma, um embate direto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, principalmente depois das declarações do ministro dadas nos últimos dias ao jornal O Globo. A gente relembra aqui para contextualizar que Fernando Haddad afirmou que no Brasil a gente vive atualmente o que ele chama de quase parlamentarismo e que quem dá a última palavra sempre é o Congresso Nacional. Ele deu essas afirmações para justificar, então, aquilo que ainda não foi cumprido por parte do governo federal, apesar de diversas promessas, que é o controle das contas públicas. E diante dessas declarações, houve uma reação nas redes sociais pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Abre aspas. O Estado não gera riqueza, consome, e quem paga essa conta é a sociedade. A Câmara tem sido parceira do Brasil, ajudando a aprovar os bons projetos que chegam do Executivo e assim continuaremos. Mas quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Brasil não precisa de mais imposto, precisa de menos desperdício. Vamos trabalhar sempre em harmonia e em defesa dos interesses do país. Fecha aspas. Declaração, então, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, em reação a afirmações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E só pra gente relembrar aqui também, né, Evandro, você que está assistindo aqui ao 3 em 1 da Jovem Pan, que são diversas as críticas do Congresso Nacional em relação ao governo federal. Uma delas é justamente sobre o fato do programa Pé de Meia, que faz o repasse, então, para estudantes do ensino médio e também para aqueles estudantes do ensino superior que cursam licenciatura, esses repasses não terem sido enquadrados, pelo menos por enquanto, totalmente no orçamento da União. São gastos extra-orçamentários. Essa é uma das grandes críticas aqui do Congresso Nacional e que vem justamente, então, como um dos exemplos, embora não tenham sido citados esses exemplos, do presidente da Câmara, Hugo Motta. Evandro. Já no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda disse outra coisa. O que ele mencionou sobre o orçamento? Pois é, Evandro, ele teve que mudar o tom depois dessa reação, principalmente do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Fernando Haddad, nessa segunda-feira, afirmou, abre aspas, o equilíbrio orçamentário é papel de todos, fecha aspas. E ele ainda afirmou haver muitas despesas que foram criadas sem a compensação prevista, o que amplia o desequilíbrio nas contas públicas. A gente separou um trecho também dessas declarações dadas pelo ministro da Fazenda nessa segunda-feira, em que ele justifica a cobrança do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O que nós queremos é resolver isso o quanto antes, o fiscal e o monetário, para voltar a patamares adequados, né? Tanto de tributação quanto de taxa de juros, para o país continuar crescendo. O país está crescendo mais do que no período anterior. Se vocês fizerem um dever de casa e pegar as alíquotas do IOF do período anterior, vocês vão ver que eram bem maiores. E ainda a gente relembra que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, todo o governo federal, na verdade, acabou ampliando então o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, na expectativa de arrecadar
20 bilhões de reais ainda em 2025 e pelo menos 40 bilhões de reais em 2026. Essa é uma justificativa para o controle das contas públicas, uma vez que as medidas de diminuição de despesas não têm sido suficientes para atender o que preconiza o arcabouço fiscal, que é um déficit zero nas contas públicas. E na sequência, logo depois então de Fernando Haddad ter exemplificado essa mudança em relação à cobrança do IOF, ele se manifestou a respeito dos gastos públicos. Nós temos um marco fiscal que está sendo reforçado pelas medidas. Nós temos até 2,5% de aumento real do gasto público de teto. E daí para menos. Vamos seguir a regra fiscal conforme combinado com o Congresso Nacional. Pois é, Evandro, e aí a gente destaca, para finalizar, que houve então o envio daquele pacote de redução de gastos do governo federal aqui para o Congresso Nacional, prevendo, por exemplo, o controle de emendas parlamentares, mas nem o próprio Congresso Nacional quis abrir mão então dessa verba, fazendo com que aquele pacote de ajuste fiscal fosse ainda mais desidratado aqui no Legislativo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Anelli. Ótimo trabalho para você. A gente conversa mais aqui no 3 em 1. Alan Gani, como é que você avalia a fala primeiro do presidente da Câmara, que não adianta gastar e depois passar a direção para o Congresso Nacional? Ele está correto. Quem tem a chave do cofre é o Ministério da Fazenda. Ou seja, a quem compete a condução da política fiscal, a política do gasto público e da arrecadação. É justamente o governo federal. Então não adianta, se o governo não faz o seu papel, se ele não dá o tom, é claro que ele vai acabar abrindo as portas para o Congresso ser mais gastador. Se, ao contrário, o governo federal, assim como em governos anteriores, ele fosse mais responsável do ponto de vista fiscal, isso automaticamente disciplinaria mais o Congresso Nacional, Evandro. Ô Fábio Piperno, você acredita que boa parte da dificuldade que o governo tem hoje de, entre aspas, conter contas tem a ver com as emendas parlamentares e, consequentemente, com esse dinheiro que é repassado ao Congresso Nacional? A culpa da dificuldade em manter as contas em dia é da emenda parlamentar? Então, existe aquela história, né, de que casa onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, né? Então, falta dinheiro. É verdade que o governo ele teve suas despesas ampliadas, há uma série de fatores que justificam isso, a gente pode concordar ou não, mas isso pode ser medido, isso pode ser contabilizado, acho que ninguém no governo esconde isso, né? O próprio, por exemplo, aumento real do salário mínimo, ele gera esse tipo de gasto adicional, eu entendo inclusive ser uma boa despesa, mas é algo que custa, isso é evidente. Da mesma forma que também é verdade que o Congresso gasta muito. As emendas elas aumentam em escala geométrica de ano para ano. A gente está falando agora em mais de 50 bilhões de reais com emendas. É só isso que onera o país? Não, mas é evidente também que esse apetite do Congresso, ele amplia esses gastos, né? Concorda, Segré? Não muito. Porque quando você tem uma casa, qualquer uma família, e você tem um orçamento que é provisto pelos ingressos de todos os que compõem a família, tem que determinar prioridades. Os recursos não são infinitos. Então você vê, ok, o carro está ruim, vamos trocar o carro? Ok, mas para trocar o carro eu tenho que deixar de viajar. Por exemplo, ou temos que comprar menos roupa, ou temos que sair menos, aqueles que podem, a jantar fora. Você não pode fazer tudo e depois jogar a culpa no outro. Fizemos tudo e a culpa foi de sei lá quem. Quando você vê que o André estava mencionando, pé de meia. O pé de meia no orçamento tem 1 bi, mas o custo é 13 bilhões de reais. Cadê os outros 12? Já o TCU observou isso no ano passado. Aí você vê gastos com viagens absolutos. Só nesse ano, 784 milhões de reais em gastos de viagem. Precisa tanta viagem? Para que tanta viagem? E aí você observa várias questões. Comidas
adoidado. Comidas caras, inclusive. Comidas que muito provavelmente nenhuma das pessoas que pagam porque nós pagamos essa comida, pagariam se tivesse que pagar eles. Aí observamos que só na Coop iam gastar 660% a mais do valor que tem uma garrafinha de água comprada no supermercado. Gente, é um absurdo. Então você junta tudo isso e o bolo fica muito azedo. Não tem nenhum compromisso fiscal. E faz uma conta última. Se você tinha R$100 de gasto no ano passado, por citar um exemplo, e o arcabouço fiscal te determina como máximo 2,5% de aumento no gasto, e a tua arrecadação subiu 10%, não deveria ter déficit. É uma conta simples, mas essa conta não está fechando. E aí vem o outro, o arcabouço fiscal. Quando foi vendido o arcabouço fiscal, era déficit no 2023, equilíbrio em 2024, 0,5% de superávit em 2025 e 1% em 2026. Não vai acontecer. Esse ano, 2025, que deveríamos ter um superávit de 0,5%, vamos ter déficit novo. Então, não adianta. Mais dinheiro, mais gasto. Mais dinheiro, mais gasto. O déficit fiscal vai durar, pelo menos por esse governo. Fala, Zé. Olha, é um conjunto, não é só do governo, não é só do Congresso Nacional. Cada um tem o seu papel. O Congresso Nacional é responsável pela organização legal, ou seja, a votação de leis e principalmente a estrutura da economia do país, que é o Orçamento Geral da União. Eu costumo dizer que se o Congresso existisse por um só motivo, seria para votar e fiscalizar o Orçamento Geral da União. Só que o Congresso foi lá e engoliu um pedaço muito importante, 50 bilhões de reais. Até que parece pouco diante de um orçamento de 5 trilhões e 400 bilhões de reais. Mas a parte discricionária, ou seja, aquela parte em que se pode mexer, fica agora nas mãos do Congresso Nacional. O governo federal não tem recursos discricionários mais. Ou seja, não há possibilidade do governo federal fazer uma obra de investimento, de infraestrutura. E esta é a obra boa, o gasto bom seria nisso porque produz riquezas e facilita o desenvolvimento do país. Agora, a minha crítica, além dos 50 bilhões de reais, é de 15 bilhões de reais que o Congresso gasta consigo mesmo, que é o orçamento do próprio Congresso. Percebe? Salários de deputados, salários de funcionários, carros, gasolina, cafezinho, 15 bilhões de reais só para a existência do Congresso Nacional. Então não dá para sentar numa cadeira e ficar apontando o dedo para os outros e dizer, olha, controle de gasto é com vocês, o volante é seu. Não, o Congresso está com o volante nas mãos agora e tem que assumir esta responsabilidade. Sobre a história de um parlamentarismo, já é verdade. E é um parlamentarismo não decidido, não votado, e que o Congresso está mandando no país e ninguém percebeu e não houve esse debate. O ex-presidente Michel Temer era até mais, vamos dizer assim, realista. Falou de um tal presidencialismo congressual, era a expressão que ele usava. E é isso mesmo, não não mudou nada, mas na prática o Congresso é que está dando as cartas. Então, está assim com o volante nas mãos também. Fala, Gani. Evandro, o ex-secretário de Política Econômica do governo Temer, o Fábio Cantil, que depois fez parte também do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele falou numa entrevista algo muito relevante. Qual que foi a grande beleza da regra do teto de gastos? Primeiro, todo mundo conseguia entender, era muito simples. Olha, não pode gastar mais do que o aumento da inflação. Então, o gasto não pode subir mais do que o aumento da inflação. Se a inflação subiu 10%, o gasto só pode subir 10%, ponto final. E isso começou a disciplinar toda a classe política. Por quê? Isso ele falando. Todo mundo bate na porta do Ministério da Fazenda para pedir dinheiro. É deputado pedindo dinheiro, é senador pedindo dinheiro, é o outro ministério pedindo dinheiro. Só que como você tinha uma regra que era muito clara, você falava, olha, não dá, o dinheiro é escasso. Então o político, por incrível que pareça, ele começou a ter a noção de escassez. Ou seja, você quer mais dinheiro para a saúde, você vai ter que cortar de algum lugar. E isso foi muito importante. Então, por isso que foi um grande retrocesso a gente acabar com o teto de gastos e voltar, como o Segré muito bem observou, com uma regra que fomenta o gasto público.
Este conteúdo é essencial para quem quer entender melhor como tributos, como o IOF, influenciam diretamente a economia e o orçamento público. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais análises políticas e econômicas. Deixe sua opinião nos comentários. O IOF é uma ferramenta necessária ou um risco fiscal disfarçado?